Vocês estão ouvindo, né? Esse é o sino da igreja, ele vai tocando uma melodia. E vai ser longo, viu? Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre amizades com brasileiros na Itália. Após o último vídeo lá que eu publiquei, né, relatando lá a história da amiga que mora na Itália, que prometeu trabalho para amiga do Brasil e que depois não cumpriu, choveu de comentários, né, de pessoas realmente chocadas, né, com a atitude da amiguinha aqui na Itália, né, que virou realmente as costas pra amiga, né, conheciam já há anos e muitas pessoas, né, alguns, né, falaram também em comentários, né, daquilo que já teve problema com brasileiros morando no exterior. Alguns também nos comentários não, né, escreveram pra mim no Instagram falando que tinham assistido o vídeo. Queria saber se eu também já tive algum problema com brasileiro, então vamos falar sobre isso. É muito comum o brasileiro, quando ele chega num país estrangeiro, independente de ser Itália, França, Espanha, Estados Unidos, de procurar ter amizades com brasileiros logo de cara, né? Às vezes eu já vi muitas publicações em Facebook de pessoas, né, falando, tô indo morar na cidade tal, tem algum brasileiro pra gente ser amigos, enfim. E obviamente não é nenhum crime, não é errado fazer isso, mesmo porque a gente se sente muito mais à vontade na presença de uma pessoa que vem do mesmo país que a gente, né, que fala a mesma língua que a gente, que tem os mesmos costumes, né, aquela coisa de dançar, né, saber dançar, o samba, enfim. Só que o único erro nisso tudo, gente, é com relação à língua. Quando você chega num país estrangeiro, né? Vou dar o exemplo aqui da Itália. Você chega na Itália e logo de cara você vai procurar amigos brasileiros, você acaba sempre falando o português e muito menos o italiano. Então você acaba perdendo uma oportunidade aí de conhecer melhor a língua. Por mais que você estude no Brasil, por mais que você faça cursos de italiano na melhor escola do Brasil, quando você chega aqui você tem uma noção de realmente que você fala italiano, mas você não fala tão bem o italiano, porque quando você vê o italiano falando, o italiano ele fala rápido, ele tem expressões que lá no Brasil você não chegou a estudar, existem palavras que você não conhecia, porque não tinha necessidade de você estudar isso no Brasil. Então, assim, tem muita coisa nova para você aprender e você acaba aí perdendo essa oportunidade, né? Vai passando o tempo, você começa a falar depois o portuliano, né? Que é o português com o italiano, e na hora que você aprende o italiano, você aprende cheio de erros e fica por isso mesmo. Então, só por esse fator aí que eu sempre falo que é um erro a pessoa logo de cara chegar e ter amizade com o brasileiro. Lógico, tem amizades com brasileiros, mas, né? Faça aí uma mistura também, coloque italianos no meio para aprender a língua. E eu tava lembrando, né, esses dias, que aí, quando eu vi os comentários de vocês lá, de como eu era bobinha quando eu cheguei aqui na Itália, né? Eu falo bobinha, que é um jeito delicado de dizer que realmente eu era trouxa. Eu era bem trouxa, gente. Ai, meu Deus, olha, eu passei tanta coisa. Passei tanta coisa na mão de brasileiro. Eu falo, eu fui muito apunhalada, eu fui muito... Foi muito bem recebida também. Eu, logo de cara, quando eu vim morar na Itália, eu fui morar na Toscana, então graças a Deus, eu conheci aliás, eu conheci essa amiga minha, essa amiga, que hoje é uma amigona mesmo, eu conheci ela no consulado italiano de São Paulo, e a gente estava na fila, a gente descobriu que ia morar na mesma região, né, que era a Toscana, ela em Florença e eu em Arezzo. Então, assim, foi amizade que foi pra frente até hoje, ela já mudou de país, mas a gente tá sempre em contato. Então, assim, ela é uma pessoa que realmente ficou no meu coração. E quando eu fui morar em Parma, obviamente vocês sabem que eu fui recebida na casa dessa amiga, e essa amiga eu tenho um carinho muito grande por ela. E assim, quando eu saía na rua, porque lógico, a minha amiga ela tinha a vida dela, ela era casada, tudo, então ela tinha trabalho, ela não poderia ficar todo o tempo comigo. Então, assim, muitas vezes eu saía na rua, e logo depois que eu fui também, que eu conheci o Domênico. Então eu passava muito tempo sozinha. E era nessa hora aí que eu andava de ônibus, eu ouvi alguém falando português, eu falei, nossa, é brasileiro, uau, que legal, vamos fazer amizade. Então às vezes eu chegava na pessoa, oi fulana, eu também sou brasileira, de qual cidade que você é? Aí a pessoa falava assim, tinha alguns que ficavam felizes, né, de ter encontrado, né, um outro brasileiro, alguns já ficavam bem sérios, assim, tipo, por que você quer saber?
Oi, né? Acho que eu assustava a pessoa quando tava tendo interrogatório, né? Porque a pergunta clássica é: de onde você é, quanto tempo você mora aqui e por que você veio pra cá? Essa é a pergunta clássica, todo mundo faz, eu fiz muito. Então acho que eu assustava a galera. Então, assim, tinha alguns que realmente elas não queriam papo, entendeu? Assim, na maioria dos casos, gente, era sempre mulheres que eu encontrava. É muito, a chance de você encontrar mulher brasileira na Itália é muito maior do que você encontrar os homens. Então, quando eu encontrava, tinha aquelas que de repente até fingia que não compreendo. Né? Eu falava o espanhol, não compreendo. Ai, gente, que vergonha, né? Então, algumas, às vezes eu tava num lugar, falando português, via a pessoa falar português, aí dava aquele sorriso assim pra pessoa, sabe? Tipo, igual cachorro, sabe cachorro quando encontra o outro, né? Que sai abanando o rabinho, né? Então eu abanava, né? O meu sorriso. E falava pra pessoa ver que eu também era brasileira. A pessoa disfarçava, saía da loja, gente, ia embora, sabe assim? Então, eu ficava tão chocada, eu falei, gente, mas por que eles me tratam desse jeito, né? Por que brasileiro não quer amizade, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, né? Por que as pessoas se fecham. Eu já vi muita gente falar assim, ai, nossa, tem brasileiro no exterior que não gosta de fazer amizade, que se fecha, tudo. E por um tempo eu também me fechei, porque foram acontecendo tantas coisas. E vamos contar essas coisas. Peguem a pipoca. Uma das grandes decepções que eu tive foi quando eu morava em Parma, né? Eu já tava junto com o Domênico, tudo, e a gente foi numa festa num parque. E nesse parque tava tendo uma festa latina. Então era uma mistura com... Tinha barraquinha do Peru, da Argentina, do Brasil, enfim, né? E tava tendo música latino-americana. E o italiano no verão, assim, tipo, ama música latino-americana. Então tava lá, né, na época a gente chamava de baile de grupo, né? Que hoje seria uma espécie de zumba. A galera, todo mundo dançando, também fui dançar. Então, assim, quando o brasileiro dança, você percebe que ele é brasileiro, ou então o máximo que você percebe é que ele é latino-americano, né? Por causa do movimento, né? O italiano ele é mais durinho pra dançar mesmo. Então eu dançando lá, e acho que teve uma hora que tocou um sambinha, né? Eu fiz lá um sambinha, aí tinha uma menina, eram 3. Elas eram bem mais velhas do que eu. Na época eu estava com 28 anos, né? Então elas eram bem acima dos 40. E uma delas se aproximou e fez assim, ai, você é brasileira, né? Eu falei assim, eu sou, né? Como é que você sabe, né? Você tava sambando, né? E aí começou a conversar, ai, que legal, você mora aqui, mas ele é quê? Ele tem um marido? Não, ele é meu namorado. Ah, vocês estão juntos faz tempo? Não, pouco tempo. Ah, e vocês moram juntos? Sabe assim, começou a fazer aquele interrogatório na maior, né, inocência, né, respondendo feliz, né, por ter encontrado uma brasileira, né, 2 brasileiras, né, tinha outra lá que era a filha mais novinha. E aí conversa vai, conversa vem, né, e ele e o Domênico, só sei que ele fechou essa noite. Eu não entendi o que tinha acontecido com ele, mas assim, do rapaz simpático que ele era, ele fechou a cara. Aí de vez em quando eu levantava, dançava, vai, vamos dançar, não, a gente não quer não, a gente vai ficar sentada aqui. Só sei que passou o tempo e tal, fomos embora e quando a gente tava voltando assim a pé, porque era próximo de onde a gente morava, o Domênico pegou e fez assim, ainda bem que você não pegou, não, acabei não pegando o telefone dela, ela pegou o meu telefone, né, falei, você não quer meu telefone, né? Aí a gente descendo e o Domênico pegou e fez assim, Tati, você não deve ficar confiando nas pessoas assim logo de cara, né? Eu falei, ai Domênico, mas são brasileiras, né? São gente boa, não sei o quê. Ele assim, não é só porque é brasileiro que é gente boa. Aí, né, na hora eu já fiquei meio bravinha, né? Eu falei, ai Domênico, não começa, tá? Não começa a ser desse jeito, não, julgando as pessoas. Ele falou assim, olha, eu vou provar pra você. Aí ele abriu o cigarro dele, né? Na época ele fumava cigarro normal, não fazia o tabaco, né? Aí ele abriu a carteira de cigarro e fez assim, olha aqui. Aí abriu, tirou um papelzinho e dentro desse papelzinho tava escrito assim, me liga, o nome da fulana e o número de telefone. E eu assim, que palhaçada é essa, né? Aí ele assim, pois é, a amiguinha lá que você tava fazendo lá, a hora que ela me pediu cigarro, porque teve um momento que ela pediu cigarro e o Domênico foi abrir a carteira pra dar o cigarro pra ela, ela falou assim, não, dá daí o pacote que eu quero, deixa eu pegar.
E ele deu. Eu não vi nada demais nisso. Foi nessa hora, gente. Ela tinha, enquanto dançava, ela escreveu o bilhetinho e colocou dentro da carteira de cigarro e deu pra ele. E ele falou que também no momento que eu levantava para dançar, ela ficava fazendo caras e bocas pra ele, ela ficava se tocando, ou seja, né, ela estava se oferecendo pra ele. Então dali, tipo, eu fiquei chocada porque eu não esperava esse comportamento. Também aconteceu casos de uma outra amiga também, que ela falou que ela foi fazer um aperitivo, ela tinha umas amiguinhas brasileiras também, e ela sempre fazia aperitivo. E num desses aperitivos na casa dela, uma amiga falou assim, posso trazer uma outra amiga lá que acabou de chegar aqui? Ah, traz, né? Lógico. Aí falou que trouxe tudo, ficaram lá conversando. Falou que quando o marido dessa daí chegou, ela falou assim, eu tô com... Aí ele foi pra cozinha, né? Cumprimentou elas, foram pra cozinha. E ela falou assim, eu tô com sede. Ela falou assim, tem aqui, ó, tem refrigerante. Ah, não, quero água. Ela falou, peraí que eu vou buscar. Ela falou, não, deixa que eu vou, eu já sei onde é a cozinha. E foi. E essa amiga falou que ela foi e não voltou mais. Tipo, aí ela falou que chegou lá na cozinha pra ver o que era. Falou que essa mulher tava lá conversando com o marido, né, apoiado naquela ilha, né, da cozinha. E conversando, dando risada, aí falou que o marido já virou as costas e subiu. E ela veio pra sala. E ela ficou com a pulga atrás da orelha. Falou que na hora que terminou o aperitivo, que todo mundo foi embora, ela subiu e o marido falou, olha, não quero que aquela que chegou lá, nova, não venha mais. Aí ela falou, mas por que aconteceu? Eu falei, ela ficou dando em cima de mim o tempo todo enquanto você estava na sala, né? Ou seja, né, a sinceridade dos maridos, né? Eles contaram, né? Mas... então muita gente acaba não querendo realmente ter contato por conta de casos desse jeito, tá, gente? E é comum mesmo ver pessoas falando do marido da outra. Eu mesma já presenciei uma vez que eu fui aqui do lado tem um salão de beleza e as 3 cabeleireiras, elas são apaixonadas pelo Brasil. E tinha um cabeleireiro na época que trabalhava nesse salão e ele era brasileiro. E uma vez eu cheguei lá pra fazer o cabelo, quem tava fazendo meu cabelo era a cabeleireira, né, a italiana. E ele tava fazendo o cabelo de uma menina lá que também era brasileira. Só que o tempo todo eu fiquei em silêncio porque eu queria ouvir a conversa, né. Então assim, essas pessoas que costumam falar em português aí, falar da vida dos outros, né, em ônibus, lugar público, né. Tomem cuidado, pode ter um brasileiro do teu lado ou alguém que fale italiano, que fale português também, entendendo tudo que você tá falando. Então eu fiquei lá, né, como se nada fosse, né, porque eu aprendi com o tempo a observar as pessoas antes de falar, olha, eu também sou brasileira, né, porque, né, eu falei, eu já levei muito. E nessa conversa aí deles, né, ficava falando, de fulana de tal, que o marido é bobão, que fulana tá traindo com outro, ou seja, então você começa a ouvir as histórias, você fala, não serve pra mim, não, são amizades que não servem pra mim. Teve outro caso também, de uma que ficou perguntando sempre do marido da outra, porque o marido da outra era dono de um restaurante, então eu queria saber qual era o horário que ele estava no restaurante, que horário ele entrava, que horário saía, tipo assim, até mesmo a mulher desse italiano, né, que era brasileira, ela falou assim, mas fulano, mas por que você tá querendo saber tanto da vida do meu marido? Não, porque eu sei que ele é um bom cozinheiro, então eu prefiro ir no horário que ele estiver trabalhando, né? Então você já vê por que muita gente acaba fugindo. Aí depois tem os casos das pessoas que nem já me pediram uma vez, teve um rapaz, era um rapaz nessa época que trabalhava numa fábrica lá em Parma, ele me pediu 50 euros emprestado. E eu falei pra ele, na época quase nem tinha, por favor, você precisa me ajudar porque eu preciso mandar esse dinheiro pra minha mãe, não sei o que. Eu acabei pedindo emprestado pro Domênico, né, falei não quero pra mim porque tava longe aí no dia do pagamento, e emprestei esses 50 euros pra esse rapaz. No dia seguinte, gente, ele não veio mais e eu descobri que ele tinha voltado pro Brasil, ele pediu demissão e voltou pro Brasil, ou seja, ele pediu 50 euros pra mim, depois eu descobri que ele tinha pedido 100 euros pra uma outra brasileira que também trabalhava numa outra seção da fábrica, ou seja, ele foi pedindo dinheiro, pegou as coisas dele e voltou pro Brasil. E nunca mais se ouviu falar dele. E teve o caso também de uma brasileira que eu conheço que mora há anos aqui em Ancona. Essa brasileira é um anjo porque ela ajudou a minha irmã quando minha irmã estava indo pra Roma com o avião. O avião teve que voltar, a minha irmã não falava bem o italiano, então ela ficou todo o tempo ajudando a minha irmã, tudo. Então assim, um anjo realmente. E são anjos que acabam tomando, né, porque ela também ajudou
um rapaz que tava precisando, ele não tinha onde morar. Ela falou, não, eu já conheço você aqui, vem pra minha casa, tal. Deu moradia, o quartinho lá que ela morava sozinha, alugou um quarto pra ele. E teve uma dessas viagens, porque ela viajava muito, que ela trabalhava com evento. E uma dessas viagens, ela falou assim, olha, eu vou deixar o dinheiro do aluguel aqui, o dinheiro também dos boletos, né, pra pagar tudo. Você paga pra mim, porque não vai dar tempo de eu voltar antes do dia que vence o aluguel. Ele falou, não se preocupa não, vai. E ela foi, tranquilo. Aí ela falou que ela ligava da onde ela tava, no outro país, e ele não atendia, não atendia, não atendia. Quando ela voltou, ela viu que ele não estava, não ligava no celular dele, não respondia. No final das contas, ela soube que ele não pagou o aluguel que tinha que pagar com o dinheiro dela. Ele simplesmente fez as malinhas dele, pegou o dinheiro do aluguel, pegou o dinheiro dos boletos, pegou tudo aquilo que tinha, que poderia pegar e simplesmente retornou ao Brasil. Então, assim, gente, uma puta, uma sacanagem que ele fez com quem ajudou, né? Então, assim, acontece também casos de pessoas que acabam chegando aqui na Itália, acaba sempre levando uma punhalada de quem já está aqui. E também ocorrem os casos que é o contrário, de pessoas que chegam na Itália e acabam apunhalando quem já está aqui. Pessoas, como nesse caso, né, acabou ajudando esse rapaz, ele deu uma dessa. Teve uma conhecida minha também que ela fez amizade, uma amizade virtual, tá, gente? E acabou conhecendo pessoalmente a pessoa que estava vindo para a Itália, que queria tirar a cidadania. Você não conhece alguém que tem uma casa para alugar? E a pessoa falou, olha, eu conheço uma senhora que tem várias casas. Ai, fala com ela, fala com ela. Ela acabou falando com essa senhora falou, mas você conhece, é de confiança? Conheço, pode alugar, gente boa. Essa senhora confiou nessa minha conhecida, alugou a casa para eles, fizeram um contrato de 1 ano. Assim que a cidadania saiu, que deve ter demorado uns 3 meses, porque era uma cidade pequena, no meio da noite eles simplesmente fizeram as malas e foram embora. Deixaram a casa e ainda levaram aquilo que conseguiram levar, sabe, tipo lampadário, alguns enfeitezinhos da casa, porque as casas daqui da Itália, a maioria das casas já tem os móveis, né? E assim, deixou a casa suja, deixou a casa, simplesmente foram embora. E assim, essa conhecida falou, por que você fez isso? Tipo, a gente não era amiga, tipo, você, né, colocou eu numa situação muito difícil, porque a senhorinha lá confiou em mim, vocês iam ficar 1 ano, vocês deixaram 3 meses, já foram embora. E ela falou, ai, sinto muito, mas a cidade não era pra gente, dali nunca mais atendeu o telefone, nem nada. Ou seja, uma puta numa sacanagem, né? Aconteceu também comigo aqui na região Marche, de uma senhora que veio morar aqui perto. E ela ficava em contato comigo mesmo no Brasil. Ai, Tati, você pode me ajudar? Onde eu posso ver isso? Onde eu posso ver aquilo? Só sei que tudo que ela precisava, gente, de pintor, de onde ela poderia ver casa, eu fui passando o contato pra ela, fui conhecê-la pessoalmente, sabe assim? Então, aí depois ela voltou pro Brasil, que ela ficou um tempo lá. Quando ela retornou, eu escrevi pra ela, falei, olha, fulana, quando você vier, vamos tomar um café junta. Mandei seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja pelo SMS, ela leu, ela visualizou, nunca mais me respondeu. Ou seja, né, a ingratidão, né? A gente faz as coisas não pensando no retorno, mas tem gente realmente muito ingrata, tá, gente? Acontece muito das pessoas pedirem ajuda, aí quando melhora, simplesmente viram as costas e eu não sei porquê. Eu poderia ficar horas aqui falando de coisas que já me aconteceram, mas eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o babado. Eu por um tempo me fechei sim, fiquei com trauma, não queria nem saber de brasileiro perto de mim, mas nada melhor do que o tempo pra ensinar. E aprendi, né, conforme eu fui crescendo, né, eu fui aprendi a filtrar e colocar na minha vida aquilo realmente que fazia bem pra mim, que ajuda, né, a progredir, porque se tiver que ter alguém para ficar te diminuindo, para ficar te humilhando e você regredir, né, ninguém merece. Então eu fiz um grupo de amigas, de frequentar casas uma das outras, sabe, de ter aquele respeito uma pelas outras. Tem outras conhecidas também, que são aquelas que a gente encontra mais assim quando sai, de repente se encontra na rua, bate um papinho. Mas não porque fala assim, ai, não é uma pessoa legal, não, mas porque de repente não tem aquela afinidade. Eu falo que a amizade é igual relacionamento, né? Se não tiver química, se não tiver feeling, não rola. Então, assim, eu conheço muita gente, mas de frequentar a casa realmente são poucas, né? E isso daí não é só porque, pelo fato de ser brasileiro, né? Não, tem italiano também, né? A gente acaba sempre fazendo, né,
a gente sai peneirando, né? Tipo, amizades realmente que tem a ver com a gente, igual a escola, né? Você entra na escola, lá tem 40 alunos na classe, mas você acaba fazendo amizade mesmo com 3 ou 4. Você conhece todo mundo, mas amizade mesmo são com poucos. E a mesma coisa a vida no exterior. Então, gente, cuidado então com essas amizades. Se você de repente for uma pessoa que foi ajudada por de repente não vire as costas, entendeu? Tenta ser realmente legal com essa pessoa que te ajudou, porque uma manhã você pode realmente precisar dessa pessoa novamente. Tem muita gente boa nessa Itália. Eu contei casos de pessoas aí, né, negativas. Desculpem, gente, a qualidade aí da câmera, porque acabou a bateria da minha câmera, então eu tô fazendo aqui com o celular. Então, voltando a falar, né? Tem muita gente boa nessa Itália, tem muito brasileiro legal nessa Itália. Eu vejo grupos de brasileiros que se uniram e formaram aí um grupo de solidariedade, sai espalhando amor, ajudam as pessoas realmente que estão necessitadas, né? Sejam elas brasileiras ou sejam italianos. É um grupo, né, muito bacana. Eu vejo pessoas, de repente, que estão passando necessidade, de repente precisa ir no Brasil porque aconteceu alguma coisa de urgente, mas não tem como ir, a galera se reúne, faz uma vaquinha, compra a passagem. Vejo pessoas que de repente desempregadas, desesperadas, tem sempre alguém que fala, olha, tem fulano que tá precisando ali, consegue arrumar um emprego. O que não pode, gente, são casos de pessoas assim que, né, acaba se aproveitando, né, dessas boas pessoas. Eu já vi casos de pessoas falarem que tá necessitada, falar, ai, gente, eu preciso de comer, não tenho dinheiro, a pessoa faz uma cesta básica, depois fala, olha, eu arrumei um emprego para você. A pessoa recusar o emprego porque prefere ganhar, né, dinheiro que fica melhor, né? Então, assim, o que não pode acontecer é isso. Mas fechar, acho que não vale a pena, não. Tem muita gente boa que pode cruzar o nosso caminho, né? É aquela coisa, é saber filtrar. O que não presta, fala, não serve pra mim, fica pra lá, e a gente coloca em nossas vidas aquilo que realmente vai fazer a gente crescer. E você? Você brasileiro que mora na Itália, já teve algum problema, já teve alguma dificuldade aí? Se sentiu realmente apunhalado pelas costas, né? De um patriota, né? Compatriota teu aí? Fala aí pra mim, escreve pra mim aí, diga aí, porque eu tô muito curiosa de saber, porque eu sei que, pelo menos nas mensagens lá que chegaram, muita gente lá falou que teve problema e prefere realmente se afastar. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!